Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa te abençoar grandemente em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e eu peço que você que está neste momento assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, faça apenas uma coisa para mim, me ajude sendo inscrito nesse canal, para a gente falar do Evangelho, para a gente propagar a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Eu não vou demorar muito, porque eu quero falar aqui do livro de Apocalipse. Se você tem essa curiosidade de aprender sobre o Apocalipse, de entender o que fala o Apocalipse, fica nesse vídeo que você vai aprender, você vai entender, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui dos 7 selos. Os 7 selos que está no livro de Apocalipse, capítulo 6. O que representa cada selo ali? O que representa cada selo, né? Que acontecimentos virão ao abrir esses selos? O que vai acontecer? O que a palavra ali está falando? E é interessante você estudar sobre o Apocalipse, que o Apocalipse é o livro da revelação, né? Ou seja, eu estou aqui controlando o fundo de oração, por isso que eu estou olhando para cá, tá bom? Ou seja, à medida que cada selo estava sendo aberto pelo Cordeiro, que era Jesus Cristo, eram acontecimentos que estavam sendo revelados. O que significava então os selos? Eram acontecimentos que iam acontecer, que estão acontecendo, que vão acontecer, e a gente tem que se atentar para tudo isso e estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 6, verso 1, diz assim, e no verso 2, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Nós vamos entender o que é o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então a Bíblia fala que são 7 selos que foram abertos pelo Cordeiro, e esse Cordeiro é Jesus Cristo. Porque João descreve no capítulo 5 que ele foi o único digno de ser achado de abrir os selos, de revelar os fatos, de quebrar o selo e revelar os fatos. O que a palavra, então, ela está falando é que são fatos, acontecimentos que estão acontecendo, né? Eu creio que já estão acontecendo e outros que ainda vão acontecer, né? À medida de que cada selo que foi aberto foi revelando acontecimentos, fatos, coisas, né? Então ele diz: e viu quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, o primeiro selo aqui, que João fala que viu Jesus abrindo, ele viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. A princípio, você já imagina que é Cristo isso aqui. A princípio, você já deduza que é Cristo, né? Que seja Jesus Cristo. Mas, na verdade, esse cavalo branco, com esse cavaleiro, não é Jesus. Esse aqui, o cavalo branco, o primeiro selo, representa o engano que virá sobre esta nação. Ou seja, vai ser um engano. Ele vai vir para enganar, se passando por Cristo, para iludir as pessoas, manifestando uma espécie de bondade, de misericórdia, mas na verdade é puro engano. Representa então engano, representa o engano. Né? E aparentemente o anticristo ele virá com poder, virá com autoridade também, porque Satanás vai dar isso para ele. Só que na verdade é o espírito do engano. Quando você olha cavalo branco, se você não buscar entender, você vai falar, poxa, Jesus vencendo para vencer. Na verdade não. A palavra de Deus diz que ele vai vir como Cristo, se passando como Cristo, tentando enganar, até a Bíblia fala, se possível, os escolhidos, eleitos de Deus, mas na verdade é um engano. Então o primeiro cavaleiro branco, o primeiro selo representa o engano.
Primeira coisa que vai acontecer, vai vir o engano sobre as nações. E nós já estamos vendo isso. De uma certa forma, nós já estamos observando isso. Quantas são as pessoas que já estão sendo enganadas? Quantas são as pessoas que já estão sendo enganadas? Com a aparência de que está servindo a Deus, mas na verdade não estão servindo a Deus coisa nenhuma. O que opera em Satanás é o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da ilusão, o espírito de uma promessa que ele não pode sustentar porque ele não é Deus, porque Satanás é enganoso. Ele vai oferecer uma ajuda, ele vai oferecer uma paz falsa, momentânea, ilusória. Então você tem que entender que o anticristo ele vai vir como se fosse Cristo, mas na verdade é o anticristo. E aí ele fala do segundo selo. O primeiro selo, então, é o engano. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, no verso 3, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, uma grande espada, uma grande espada. Ou seja, o segundo selo que foi aberto é um cavalo vermelho. O cavalo branco é o engano, o cavalo vermelho, o que representa o cavalo vermelho? Que está escrito em verso 3 ou verso 4. O segundo cavalo vermelho, o segundo selo é a guerra. O cavalo vermelho representa a guerra. Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, porque os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, então, esse cavaleiro, ele é o cavaleiro da guerra. O segundo selo é a guerra, né? Quando abriu o segundo selo, então apareceu um cavalo vermelho, que simboliza, por que vermelho? Porque o branco, que é o engano, que é a paz, que é a cor, né? A gente tem como a cor da paz, mas que é um engano, uma falsa paz, uma paz que não é de Jesus Cristo, mas é de Satanás, que ele vai trazer, entre parênteses, vai trazer uma solução, né? Ele vai trazer uma solução. Mas o segundo selo, por que é um cavalo vermelho? Porque o vermelho representa o derramamento de sangue, ou seja, a guerra. E o que você já está vendo? Você já está vendo guerra. Jesus disse que quando você visse sinais, rumores de guerra, era já o início, o princípio das dores. Então nós já estamos vendo isso. Esse cavaleiro foi dado a ele tirar a paz da terra, e também foi dado a espada. A espada é para quê? Para guerrear. A espada é para quê? Para matar, né? Ou seja, os conflitos, as guerras, a violência, tudo que você está vendo é causada por esse cavaleiro sobre a terra. Ele cavalgando sobre a terra, aonde ele passa, tem causado isso aí. Agora, por que a Bíblia fala, pastor, sobre cavalos trazendo essa mensagem? Porque antigamente não se tinha outro meio de se locomover mais rápido se não fosse por meio de uma carruagem, de um cavalo. Então, o cavalo, ele representa a velocidade dos fatos que vão estar acontecendo. Vai ser um fato atrás do outro. Vai ser uma velocidade atrás da outra, porque o cavalo representa isso. São os acontecimentos que vão surgir de forma
como no cavalo. Antigamente não tinha um carro, não tinha uma Ferrari, não tinha outro tipo de locomoção. Então se locomovia através de cavalo. Quem não tinha cavalo se locomovia de pé, de outra forma. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse sobre os cavalos, cavalo branco, cavalo vermelho, que nós estamos agora no segundo selo, fala da velocidade, de como as coisas vão acontecer. Vão ser muito rápido mesmo, as coisas que vão acontecer. Então tudo que você tem visto de guerra mesmo, é o segundo selo que está sendo aberto. O cavalo vermelho é o cavalo da guerra, tá? E aí você tem visto já o quê? Você já tem visto conflitos, você já tem visto guerras, você já tem visto isso acontecer, tá bom? Agora vamos para o terceiro selo. O terceiro selo, o que representa isso aqui, ó? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivendo, dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro selo aqui, ele vai falar, sabe do quê? Da fome que está nesse mundo, da fome que você vai ver piorar neste mundo. Nós já temos visto fome, mas a coisa vai piorar muito mais, muito mais. Então eu vi um cavalo preto. O cavalo preto representa fome, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, porque as coisas, porque a balança vai ser o peso. Nem todos vão ter condição de comprar, nem todos vão ter condição de comer, nem todos vão ter, não vão ter. O terceiro selo representa o cavalo preto, então, que trouxe fome, falta de alimento na terra, que nós temos visto já aí os problemas que tem causado a fome, que tem causado essa situação, Nós vamos ver, irmãos, perda de lavoura, nós vamos ver plantios que não vão mais ser suficientes, nós vamos ver problemas climáticos. Aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo aí, você já não tem visto tudo isso? Claro que você já tem visto tudo isso. Pessoas que a cada dia têm passado mais e mais dificuldade para se alimentar, para comer. Você sabe que a agricultura, a cada dia que passa, ela está sendo afetada. Só que aí a palavra de Deus diz assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que representa? Por que fala isso? Porque se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver na presença de Deus, por mais que venha essa fome, por mais que venha essa situação, Deus não vai deixar fazer falta para você. Sua casa vai ser abastecida, sustentada por Deus em nome de Jesus. Amém? Então, o cavalo preto, ele representa a fome no mundo inteiro. No mundo inteiro. O quarto selo, vamos entender o quarto selo. O quarto selo, que o quarto selo diz assim, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O quarto selo, que está escrito no verso 7 e 8 do capítulo 6 do Apocalipse. O que representa o quarto selo? O quarto selo representa as doenças deste mundo.
representa as enfermidades. Então, o cavalo amarelo, ele representa a morte por intermédio de doenças. Eu estou sendo bem resumido só para você entender o que representa esses selos. Coisas que você já está vendo acontecer. O Apocalipse não é uma coisa que você fala, não, você já está vendo. Esses selos, João viu sendo aberto por Jesus Cristo. E o Pai, o Espírito Santo, permitiu estar escrito isso para você entender o que é que está acontecendo. Porque às vezes você mesmo sendo um cristão, você fala, poxa, mas por que de tudo isso? Logo, logo você viu aí uma pandemia que devastou a 4ª parte da Terra, o coronavírus. Quem tinha esse poder? O cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ele é o cavalo da doença. Você vê que foi numa velocidade tão rápida que logo chegou num lugar, chegou em todo lugar. Se tornou uma epidemia, depois uma pandemia, se tornou uma coisa geral no mundo inteiro. Porque cada cavaleiro é a velocidade de que os fatos vão acontecer. As coisas vão surgir. O 4º selo, então, mostra um cavalo amarelo, que significa morte, doença, por peste, epidemias, viroses, tudo, bactérias. Vai surgir novas bactérias, vão surgir novos vírus. Olha, medicamento não vai, causar nenhum efeito, vai ser um dano em toda a população do mundo inteiro. Você vai ver várias epidemias, né, que vai surgir ainda, que vai deixar a medicina doida, todo mundo sem saber o que fazer, porque os remédios não vão fazer efeito. Vai ser uma coisa descontrolada. Por quê? Porque o 4º cavaleiro é o cavalo amarelo, que é o da morte. O 4º selo é o da morte. Tá bom? E no verso de número 9, ele fala do 5º selo. Então nós já vimos no 1º, 2º, 3º, 4º, os 4 cavaleiros. Branco, preto, né? Deixa eu ver, branco, vermelho, preto e amarelo. O branco, engano das nações. 2º, cavalo vermelho, guerra. 3º, preto, fome. 4º, cavaleiro, amarelo, morte. Né? Morte. Agora, nós vamos aqui falar do 5º selo. Diz assim, ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais nem vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, no 5º selo, o que representa isso aqui? O 5º selo fala dos mártires, daqueles primeiros que foram mortos por causa do nome de Jesus. Então, o 5º selo aqui fala daqueles mártires, daqueles que viveram, foram mortos por causa do nome de Jesus. Foram mártires. Então, o 5º selo fala sobre os mártires, né? O 5º selo mostra as almas dos mártires, guardadas debaixo do altar de Deus. Olha isso. Isso revela o seu valor e importância, né? Para o Senhor, que preservou junto de si, receberam vestes brancas e ficaram em repouso de todo o seu sofrimento. Esse selo alerta de muitos serão
martirizado por causa da sua fé nos últimos dias. Você está entendendo? Então, esse selo representa o que vai acontecer nos últimos dias com aqueles que ainda vão guardar a fé, vão guardar a palavra, vão guardar a Jesus Cristo no seu coração. Pessoas que ainda vão sofrer, vão morrer, vão pagar com a vida, principalmente quando chegar o anticristo. Aqueles que não negarem a Cristo serão martirizados, serão mortos. Mas, porém, a Bíblia está falando que serão salvos, guardados, debaixo do altar de Deus, estarão junto com Deus. E pode ter certeza que o Senhor pertence à vingança. Todos que foram martirizados por causa do nome de Jesus, o Senhor também vai tomar vingança. Você pode ter certeza disso. Amém? Agora vamos para o 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Glória a Deus. O sexto selo que está falando aqui, né? O 6º selo fala dos desastres ambientais, das poluições, das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Porque a ira de Deus vai se manifestar sobre essa terra, causando, desastres ambientais. Chuvas, ventos, terremotos, furacões, né? Por causa da própria natureza humana, irmão, né? Então, terremotos, problemas climáticos, se tornando cada vez pior com o passar do tempo. Isso é o 6º selo que a Bíblia está falando, que o céu aberto são acontecimentos que viria sobre essa terra. Aí eu pergunto para você: você acha que Deus não tem ciúme também? Não é a palavra, mas Deus tem cuidado. Você acha que Deus se alegra quando vê o homem acabando com a natureza, destruindo a natureza? Não, claro que não. E é por isso a Bíblia está falando que a ira de Deus está sobre a terra. O sol se tornou negro, a lua como sangue, a estrela do céu caiu na terra. Olha que coisa pesada, irmãos. Coisa pesada. Então o sexto selo é o que você já está vendo. Desastres ambientais. Não adianta, irmão. Pode mandar todo o dinheiro desse mundo, meu irmão, para ajudar onde acontece um desastre, onde acontece uma catástrofe, não vai adiantar. Vai ser só um paliativo, irmãos. Vai ser só um paliativo. Porque coisas muito mais graves e piores vão acontecer com o passar do tempo. E não é todo mundo que vai ter condição de se ajudar. Então nós precisamos se apegar com Deus para que Ele nos livre dessa ira, da sua própria ira. Amém? O último selo, para nós concluir aqui o vídeo, fala dos 144 mil, né? O que a Bíblia fala aqui? Diz aqui,
Depois disto, vi, acho que é no capítulo 8, isso, na verdade capítulo 8, verso 1 e 6, isso, fala do sétimo selo, não é o capítulo 7, é o capítulo 8, ó. Quando fala dos os 7 anjos com as suas trombetas, é o sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o tirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O sétimo selo que foi aberto é o mais fácil de você entender, né? Que fala das trombetas que serão tocadas para anunciar a volta de Cristo. Amém? Então, só para recapitular, o primeiro selo, quando você lê agora, você já sabe, é o engano. Segundo selo é a guerra. Terceiro selo é a fome. Quarto selo é a doença. Quinto selo é os mártires. Sexto selo, as destruições da terra, né? Sétimo selo, a trombeta. Então, o que representa no Apocalipse, esses 7 selos são acontecimentos que nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo. Quando o último selo, aqui a Bíblia está falando, foi aberto, apareceram 7 anjos com 7 trombetas para anunciar o fim. Para anunciar o fim. Glória a Deus. Esse momento, irmãos, esse momento revela uma nova etapa, né? Uma nova etapa. Onde vai ser o fim, mas também o início, a continuidade de um propósito de Deus para toda a humanidade, para toda a humanidade. Amém? Então, o propósito dos selos era proteger o livro, né? Mas a sua abertura traz fatos que abrem os olhos de todos para a sua revelação. Porque o selo foi aberto com o propósito de abrir nossos olhos para os acontecimentos que estão acontecendo. Porque embora Jesus, não sabendo o momento dele voltar, porque ele disse que isso não foi mostrado a ele, não foi falado, que o Pai só tem com ele, nem o Filho revelou, mas ele não deixou a gente despreparado, desapercebido, não, ele deixou sinais, evidência. Ele disse que viriam guerra, viriam rumores, viriam tragédia, viriam guerra, viriam, matança, destruição, fome, mas ele disse que tudo isso era só o princípio. Então tudo que você já está vendo está perto de anunciar o último selo, aonde os anjos tocarão as suas trombetas para anunciar o fim, então a volta de Cristo também, tá? Então, nós podemos entender que os 7 selos é exatamente o que nós acabamos de ler e entender em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu espero que você tenha aí compreendido também, né, um pouco do Apocalipse. Nós vamos voltar com mais vídeos sobre o Apocalipse, eu vou fazer aqui uma série falando do Apocalipse, tá bom? E eu quero que você esteja atento aos próximos vídeos. Por isso que é bom você se inscrever, também ativar as notificações. Quando o pastor colocar vídeo, você vai estar sendo avisado, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui.
Que Deus abençoe a todos. Peço mais uma vez, manda para alguém também se inscrever para ajudar, em nome de Jesus. Eu vou encerrando por aqui o vídeo e agradecendo a todos que assistiram e ficaram até o final. Que Deus abençoe a todos. E olha, busca o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Invoca enquanto está perto. Você está vendo esse vídeo? Agora mesmo, abra o teu coração. Se renda a Ele. Entrega teu caminho para Ele. Confia nele. E o mais tudo Ele fala. Descanse o teu coração. Porque tudo isso que vai acontecer vão ser coisas inevitáveis. Terão que acontecer. Vão acontecer. E já estão acontecendo. Porque Deus tem um propósito de salvar a cada um de nós em nome de Jesus. Tá bom? Deus te ama e Deus te abençoe. Fique com Deus.